Oi, hoje é a resenha do conto Praça Mauá, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea Havia Crucis do Corpo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. O cabaré na Praça Mauá se chamava Erótica, e o nome de guerra de Luísa era Carla. Assim começa Praça Mauá, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de Luísa, ou melhor dizendo, Carla mesmo, porque eu acho que o que vale mais realmente é essa persona criada para esta dançarina lá na boate. Mas não é só dela que temos as aventuras narradas aqui nesse conto. Também ficamos sabendo alguns detalhes de um companheiro ali de trabalho, o Celcinho. Bom, esse é o nome verdadeiro dele, mas o que importa mesmo é o apelido, o nome de guerra, Moleirão. Um nome meio esquisito, mas não tem problema. O que vale sim nessa história é o contato que os dois têm um para com o outro. Aquelas, né? Essa vida sofrida de trabalhar numa boate, né? Questões noturnas. E é sempre bom então ter um ombro amigo. São bons então companheiros de trabalho e também formam uma boa amizade. Só que claro, né? Essas aventuras noturnas fatalmente acontecem alguns desarranjos. E eu posso dizer, num certo spoilerzinho, que os dois vão se estranhar em dado momento. Claro, eu não vou dar nenhum detalhe a mais, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto bastante interessante da Clarice. Minha avaliação do texto. Pois é, temos aqui aquela coisa bem clássica, a história da amizade que pode ter um probleminha logo a seguir. Aliás, até pulando já indo até para o final do texto, quando você termina a leitura do conto, você pode muito bem lembrar de um outro que a gente viu aqui também na coletânea Havia Crucis do Corpo, que era aquele intitulado Ele Me Bebeu. Pois é, esses dois personagens aqui que são amigos, uma mulher e um homem que gosta de homem, a gente pode se associar muito com os outros dois personagens lá de Ele Me Bebeu. Eu não consigo lembrar agora qual era o nome deles, mas praticamente era a mesma coisa. Não que a outra personagem também fosse uma mulher que trabalhava fora de casa para se prostituir, digamos assim. Bom, na verdade, oficialmente ela é apenas uma dançarina ali lá no Erótica, mas claro, de vez em quando ela faz uns programinhas, assim como também o próprio Salsinho ou Moleirão também faz, mas claro, para os clientes lá do Porto, né, os marinheiros adoram o Moleirão. Mas o que vale é que sim, algumas coisas parecem realmente lá com outro conto. E no desdobramento, né, na reviravolta que a gente pode afirmar a respeito da narrativa, aí sim elas se conectam mais. E como é fácil perceber isso, aliás, até mesmo antes de terminar a leitura, no meio ali você já percebe, puxa, isso lembra muito o outro conto. E claro, não que ele tenha causado o grande impacto daqueles que a gente nunca mais vai esquecer, mas de qualquer forma eu lembrava de como se desenvolvia a outra história. E pensei, ué, vai bizarro isso aqui também? Para falar a verdade, algumas coisinhas são bem parecidas, o desenvolvimento ou a reviravolta. E eu fiquei com a sensação, poxa, mas que coisa mais esquisita, a Clarice praticamente bisou um conto anterior. Mas na verdade, esse aqui sim tem bastante coisas diferentes. De uma maneira bem rápida, praticamente só pontuando uma coisinha aqui e ali, a Clarice consegue oferecer pra gente uma visão um pouco maior desses dois personagens, coisa que lá no outro conto ficou assim um pouco mais distante. A amizade sim era evidente, aqui do mesmo modo ela existe, mas a gente percebe a individualidade desses dois personagens. Então ela realmente faz um apanhado de como é a vida da Carla, que na verdade é a Luísa, ou seja, a gente realmente entende o que é Luísa e não só Carla, como assim também de Celcinho, a gente sabe qual é a vida pessoal dele e não só do Moleirão, o seu personagem para a noite, assim como Carla também é para Luísa. E realmente é aí que está a força desse texto da Clarice Lispector, justamente ela conseguir passar para a gente o que são essas figuras além das personas noturnas criadas por elas. É bastante interessante isso. E claro, a parte onde eles vão se estranhar, de fato, acontece nesta vida da boate erótica, não nas suas vidas pessoais. Até poderia ser interessante que nessa parte verdadeira da vida deles podia ter algum enrosco, mas no fundo, o que acontece é ali dentro da boate. E aí sim que ela se assemelha, essa história lá com a outra. O tipo de estranhamento é praticamente o mesmo.
Claro, tem um desfecho um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Então já leu Ele Me Bebeu, já sabe qual vai ser o enrosco entre esses dois por aqui. Mas, claro, se é praticamente a mesma coisa, então como que a Clarice conseguiu diferenciar essa história da outra? Bom, naqueles termos que eu já coloquei, de a gente saber mais da vida pessoal deles, ok, foi super positivo. Mas a Clarice ainda reserva uma coisa pra gente no desfecho aqui desse conto. E aí tem a ver com o título da história, Praça Mauá. Pois é, num dado momento, não vou dizer por qual situação, justamente Carla, ou talvez Luísa, vá parar na Praça Mauá. E aí temos uma grande sensação. A personagem, ela se pergunta uma coisa, e a resposta disso é que faz com que a gente pense a respeito desta personagem, que na verdade são duas. A gente precisa lembrar o tempo todo que a protagonista aqui da história é Luísa e Carla ao mesmo tempo, não apenas diferenciada do dia e da noite. Não é quando ela está em casa, que é uma esposa normal, digamos assim, e à noite ela é uma dançarina. Não, na verdade, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, e dito isso, o que vale realmente é essa questão que ela se auto-impõe e qual é a resposta que ela dá. Bom, já digo para vocês que na verdade ela não dá uma resposta para si mesma, o que aliás é muito interessante para o texto ficar um pouco mais valoroso, porque eu sempre reclamo de textos onde o autor meio que embute no próprio conto ou romance uma pergunta e já dá a resposta oficial, ou seja, a resposta do autor. E é mais interessante sempre os autores oferecerem para a gente questões onde a resposta não está embutida no texto, mas a resposta só existe se o leitor começar a pensar. Portanto, naquelas, né? Se o autor embute uma resposta para a gente, na verdade, não temos como escapar disso. Ficamos, inclusive, viciados nesse tipo de resposta. Mas, por sorte, né? Aqui nesse conto, o personagem principal oferece uma pergunta para si mesma, mas no fundo é uma pergunta para nós, leitores, e como a resposta não está embutida no conto, então nós temos que pensar e elaborar uma resposta. Qual é a resposta para a pergunta, para a indagação de Luísa barra Carla? Bom, no fundo eu tive a minha resposta, elaborei a minha resposta, melhor dizendo, né? Mas ela não é oficial. Isso que é bacana então nesta situação. Cada novo leitor vai analisar esta questão. Embora, no fundo, muita gente pode chegar ao final do texto, passar por essa pergunta, passar por, inclusive, de uma maneira tão rápida que nem perceber que há exatamente uma questão ali a ser respondida. Pode, no fundo, apenas terminar a leitura e falar, tá, ok, interessante o que aconteceu com ela ao final, mas realmente não se importar com a indagação. Claro, quem perceber que a questão do texto é se perguntar quem é esta protagonista, se é Luísa, se é Carla, ou se é uma amálgama das duas, ou elas são realmente duas coisas super distintas em horas diferentes do seu dia, ou, sei lá, uma terceira, quarta, quinta elaboração possível do que é esta personagem. Quem realmente chegar nesta indagação e procurar uma resposta vai ser muito melhor, com certeza. E na verdade eu posso dizer que este conto aqui, ele, embora se você olha bem por cima, de fato se parece algo muito simplista. Parece que não acontece nada, mas como eu disse, se você faz a comparação com aquele outro, Ele Me Bebeu, você percebe que esse texto ele tem mais conteúdo do que o outro. Parece até que foi uma espécie de revisão do que a Clarice pensou lá para o outro. Porque às vezes acontece isso com muitos leitores. Ele tem uma boa ideia na cabeça, faz uma história, mas aquilo que gerou este primeiro conto ainda está embutido no seu inconsciente. E depois ele acaba gerando uma outra história a partir daquela mesma base. E a gente pode até dizer que foi isso um pouco que aconteceu por aqui. Ela teve a necessidade de fazer uma certa variação daquilo que ela pensou inicialmente. E nesta segunda vez, claro, ela pode ter escrito em ordens contrárias, mas dessa vez parece que ela se saiu muito melhor. Ou seja, do mesmo jeito que as duas histórias por cima são simples, não tem nada demais, nenhuma complexidade, quando a gente faz a comparação das duas você percebe que sim, uma está bem mais acabada do que a outra. Por isso que eu gostei mais deste conto aqui, Praça Mauá, do que lá do outro, O Ele Me Bebeu, com certeza. Mas aí eu passo a pergunta para vocês, qual dos dois textos vocês preferem mais, aquele ou este? Enfim, para Praça Mauá, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo
4,5 asteriscos. Bom, e falando em textos de um mesmo autor que a gente pode fazer uma comparação, porque meio que ele pega sempre a mesma ideia base, vamos amanhã para então Conan, o Bárbaro, volume 3, onde teremos, claro, mais uma aventura deste guerreiro cimério e temos, se possível, a comparação. Aliás, de uma maneira bastante diferente, é um texto um pouco mais longo e eu vou dividir em 2 vídeos. Pois é, o vídeo de amanhã e o da semana seguinte. E vamos poder sim curtir as tais comparações. Eu pessoalmente gosto bastante de fazer comparação entre uma história e outra, entre uma obra e outra de um mesmo escritor. Enfim, a conferir nos próximos 2 vídeos. Mas enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!